Bom dia, tudo bem? Hoje a gente está fazendo essa leitura aqui, eu e Caramelo, no devocional. João 8, são 11 versículos que fala da mulher adúltera. Do 1, derrubou minha caneta, né, seu safadinho? Do 1 ao 11. Bom, vocês podem ler em casa, né, mas colocando alguns pontos aqui, os fariseus e os saduceus, ou, na verdade os fariseus e os escribas, chegaram até Jesus com uma mulher que foi pega no ato, né, em adultério, e querendo infamá-lo, né, ver o que que ele... Não queriam justiça, né, que naquela época, mulher que era pega pela lei de Moisés em adultério tinha que ser apedrejada. Eles não queriam apenas que a lei fosse cumprida, né, eles queriam ver o que que Jesus ia fazer no intuito de condená-lo. Mas o que foi que Jesus fez? Baixou a cabeça ali, ficou mexendo, né, na terra onde ele estava sentado, de boas. E eles insistindo, o que foi que Jesus respondeu? Eles primeiro perguntaram para ele, né? Aqui no 6. Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí daí ele responde quando eles insistiram, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Aí daí, quando eles ouviram isso, começou a sair de um por um, desde o velho ao que estava por lá, né? Até os últimos. Só ficou Jesus e a mulher. O Caramelo hoje quer participar. Hoje eu estava terminando de fazer minhas coisas aqui para despachar meu filho para a escola. E não sei porquê, mas é assim que o Espírito Santo trabalha na vida de cada um, né? Na mente, no coração. E eu estou gravando hoje, é segunda-feira. Meu devocional que eu trago na escala é quarta, né? E vou deixar aqui já armazenado, porque assim o Aba me pediu, então vim procurar. Dessa vez eu não dei um Google, eu vim direto na palavra. Passei por todos os evangelhos, que são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, que pelo que eu percebo, toda vez que eu vou ler, parece ser o mais completo, né? E achei apenas em João a parábola não, falando sobre a mulher adúltera. E assim, o que foi que o Espírito Santo me tocou com relação a essa palavra até antes de eu vir encontrá-la na Bíblia, né? Será que todas as pessoas que estavam lá estavam julgando essa mulher realmente de uma forma errada, com intenções escusas, como era o caso aqui dos escribas e dos fariseus? E o Senhor claramente ministrou em mim antes de eu pegar a palavra para ler, né, para estudar aqui, para entender, né, que é o que a gente tem que fazer, né? Porque a mente da gente ela só é confusa se a gente não tiver acesso à verdade. A verdade está aqui, é só ler, né? É o Espírito Santo que tem que ser a pessoa que passa esclarecimento para você e não homens, que o coração do homem é enganoso. Então, às vezes, há certas interpretações que elas ou não são lembradas, ou não são visualizadas, ou mesmo são equivocadas. Então, que você e o seu gentil consolador, seu leal amigo, né, Espírito Santo de Deus, te oriente. Então, ele chamou minha atenção para isso. Será que as pessoas que estavam ali, né, que iriam apedrejar aquela mulher em situação de pecado ali, explícito, né, que foi pega na hora ali, tinham realmente intenção de julgá-la ou estavam sendo incitadas a fazer? Porque a pergunta que Jesus fez foi aquela pergunta que até quem não tem muito hábito de ler, né, como eu, antes de começar a buscar, antes de me converter, e foi uma busca pessoal, minha conversão também, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, Jesus era assim, a voz da consciência, né? Inclusive, os próprios acusadores, escribas e fariseus, não atiraram pedra. E daí Jesus pergunta para ela:
Mulher, onde estão aqueles teus acusadores aqui no 10? Ninguém te condenou? Ele perguntando. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus no 11: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ela estava errada? Pela lei daquela época. Ela devia ser apedrejada, ela poderia ser apedrejada? Sim. Mas por que que ninguém fez? Porque a consciência acusou. Eu não tenho pecado? Tenho. Não vou tirar essa pedra. Esse homem é sábio, né? Eu não quero condenação para mim, né? Quem sou eu para condenar alguém? E é isso aqui. Antes da gente julgar o erro do outro, vamos ponderar o nosso, né? Vamos avaliar a nossa própria vida, não é mesmo? Essa passagem para mim claramente diz isso. Então, que hoje eu, você, que está recebendo essa ministração, essa palavra, né? Possamos avaliar também. Quando ouviram isso no 9, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eles pensaram e não tiveram coragem ou audácia de apedrejar a mulher ali, pega em pecado. E aí, se uma situação do erro de alguém for colocada diante de ti, o que é que tu vai fazer, crente? Vai incitar, vai continuar conversando? Ou você vai pensar aqui, nesse sentido, né? Também tem um monte de falha, cara. Não vou ficar falando dessa pessoa, não. Se a outra continuar insistindo, sai de perto. Se você não quer ser chato, inventa qualquer desculpa e sai de perto. Eu, como não tenho muito jeito para inventar desculpa, eu só digo mesmo, olha, é bom a gente cuidar também os nossos, né? Porque daqui a pouco pode ser a gente. Alguém falando dos nossos, né? Eu não ia gostar. Eu gostaria de ter alguém assim para dizer, mas será que só tem essa versão, né? Não tem um outro lado? Será que eu também não tenho falhas, erros, não peco para ficar falando dos outros? Será que não seria mais válido a gente ir até a pessoa, mandar uma mensagem para essa pessoa e perguntar se está tudo bem, foi o que aconteceu? Eu, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sofro desse meu jeito. Faço isso até com quem eu não tenho intimidade. Mas, enfim, não estou dizendo para você fazer o mesmo, tá? Porque as pessoas nos julgam mal quando elas estão sendo apedrejadas, digamos assim, são pegas em adultérios. Eu não vou contar muitas situações que eu já passei, porque Deus sabe de todas, mas já fui atrás de várias pessoas. Eu não falei delas, muito pelo contrário, eu fui até elas e busquei de alguma forma apoiar, ajudar aquela pessoa a se levantar, porque foi assim que eu fui feita. Eu tenho muitos defeitos, mas essa é uma qualidade minha, ajudar a levantar quem está caído. E sempre foi assim, meu querido, minha querida. Minhas irmãs aqui do Ministério da Minhoca, até desde criança mesmo, tem essa postura. Muitos amigos próximos, às vezes, eles tinham a atitude assim, né? Até de me polir, de me parar, porque às vezes eu me colocava em situação de perigo. Aí, quando eu era do mundo, ainda morando em Manaus, fui para uma festa no hotel lá, ah, com os dois amigos e a turminha deles, um amigo e uma amiga, né, da escola de ensino médio na época. E quando a gente estava saindo já, eu vi uma situação tão injusta, né? Que dois playboyzinhos lá dentro do carro, andando de carro, bem devagarzinho, aí estacionaram para pegar um cara e bater no cara. Não sabia nem o que tinha acontecido. E fui lá, atravessei a rua. Os meus amigos, o Antônio, eu acho que ainda puxou meu braço assim para eu não ir, né? Eu falei, mas vocês não estão vendo? E ninguém se mexeu. Eu fui lá e fui literalmente lá dizer para os caras que estavam no carro que eles não iam bater naquele cara lá. Acredita? Eu, mulher, três homens. Enfim, não tô te dizendo para fazer o mesmo, não, tá? Eu tô pedindo para você, em vez de tacar a pedra, você colocar a tua mão é para levantar, sabe? O mundo já tá tão injusto, não é? Não vai nem dar tempo de orar. Mas que Deus te abençoe, que você receba essa mensagem e também se posicione.
pelo bem e por Cristo.